Uma garota de 16 anos, muito jovem, pregadora, tem tomado os assuntos entre os irmãos e as irmãs a respeito do seu ministério. Eu tô falando da Vitória Souza, que é uma jovem que tem alcançado números altíssimos nas mídias sociais e tem feito uma agenda grande de pregação entre as igrejas. A vida exige de nós posicionamento, porque se você não se posicionar, você vai apanhar da vida. Porém, com tamanha exposição, virão pessoas que admiram seu ministério e pessoas que criticam. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre: será que essa jovem pregadora deveria estar nos púlpitos, nos altares da igreja, levando a palavra de Deus ou não? E eu vou te mostrar um ponto que talvez você ainda não tenha percebido nessa história toda. Afinal de contas, essa jovem, a Vitória Souza, ela deveria estar pregando? Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala, meus equilibrados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pastor Léo na área, começando mais um vídeo aqui pelo canal. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu fico feliz demais de te receber aqui nesse espaço. Vídeos durante a semana, shorts também, muito conteúdo de valor que com certeza vai acrescentar na sua caminhada com Deus, na sua vida com o Senhor Jesus e te farão viver o que o Senhor tem colocado no meu coração há muito tempo, que é o conceito de fé equilibrada. É entender o Evangelho de forma pura e simples, sem religiosidade e totalmente aplicável para os dias de hoje. Bem, agora que você já é um inscrito por aqui, vamos falar da jovem pregadora. Números altíssimos, ela tem realmente muitos seguidores, seus vídeos alcançam milhões de visualização e a agenda dela tá bem cheia, visitando muitas igrejas aí pelo Brasil. E é inegável que pessoas têm se convertido e têm aceitado Jesus através da sua pregação. Ao mesmo tempo, a gente encontra alguns vídeos dela sendo muito viralizados pela falta de conteúdo teológico que ela aplica em seu sermão. Eu tenho 2 iPhones na minha mão, você tá vendo aqui? Pro 11 nascer, primeiro teve que ser o XR. Pegou a visão? Ei, antes de nascer o 11 foi o XR, irmão. E é por conta desses momentos, desse tipo de aplicação que ela faz, que ela acaba virando motivo para tamanhas críticas. Mas é importante a gente ter uma visão do todo. Então para pensar comigo a respeito dessa jovem, do seu ministério e do impacto e da influência dela no reino de Deus e no Evangelho hoje como uma influenciadora. Muita gente tem criticado ela e fazer objeções a respeito do discurso, temas dentro do sermão, não há problema nenhum. Por quê? Porque a gente vai criticar. Existem pessoas que são pregadores há anos e anos, e a gente também eventualmente fala: não, esse ponto aí eu não concordo, esse assunto aí a gente tem divergência. O Brasil é um país cristão, e dentro do cristianismo nós vamos ter aqui, do protestantismo especificamente, não vou nem falar do católico, óbvio, mas nós temos aqui os pentecostais, os neopentecostais, os históricos, nós temos os reformados, nós temos os arminianos, enfim, a gente tem uma gama de pregadores que vão divergir em alguns temas e alguns assuntos. Então é impossível um pregador ficar isento de críticas, ainda mais aonde hoje em dia todo mundo pode falar que é na internet. A minha única preocupação, pessoal, é você pegar uma pessoa para Judas sem entender contexto. E é muito fácil bater nas pessoas, ainda mais quem está em destaque. Hoje em dia nós temos vídeos de pregação onde mostram pregadores no meio do sermão falando palavrão. A gente tem hoje, com o avanço da internet, temas sendo abordados de forma muito chula e pobre. Você com 2 minutos de pesquisa na internet vai encontrar sermãos hereges, as hereges fortemente hereges. Então tem de tudo na internet. O que eu quero destacar na Vitória Souza é que ela não tem uma pregação herética, mas ela precisa de algo que ninguém está falando. O que é? Discipulado. Olha o que a Bíblia vai dizer em Lucas, no capítulo 6, verso 40. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Nós estamos vivendo um momento onde uma jovem ganhou uma ascensão muito grande e ela prega e ela tá indo levar o evangelho, tá ganhando alma para Jesus e tá com muita exposição. A minha observação não é criticar ela, por mais que eventualmente ela faça uns exemplos que são meio infantis, que fogem um pouco da teologia bíblica, mas ela precisa urgentemente, sabe de quê? De um acompanhamento, de um pastorado, porque ao meu ver é inegável o chamado dela. Deus a chamou. Ela não vai fazer o que ela tá fazendo
por causa de hype de internet. Não é hype, não. É chamado, é vocação. Então, eu preciso entender que Deus chama cada um de um jeito. Tem pessoas que têm bacharel em teologia, pós-graduação em teologia, doutor em divindade, tem um nível... e tá lá no anonimato, ali pregando para 20, 30 pessoas na sua congregação. Enquanto ela começou agora, assim, há um tempo, pelo menos agora que a gente diz de reconhecimento, e tá alcançando grandes números. E é normal a gente criticar quem está muito na frente. Agora, se alguém precisa de crítica, que a gente critique o pastor dela caso não esteja fazendo, porque não dá para saber, mas não está fazendo um acompanhamento correto, dizendo assim, olha, você é uma bênção, Deus te levantou, glória a Deus, mas você precisa de um discipulado, você precisa de um acompanhamento, você precisa de um ensinamento aqui mais especificamente do que os outros. Ah, mas tem que ensinar a igreja toda. Poxa, mas se essa jovem, ela tá indo para outras igrejas, levando o evangelho, subindo nos altares, se expondo nas redes sociais, o pastor precisa de um discipulado mais intenso com ela, ensinando mais coisas. Lucas, no capítulo 12, verso 48, vai dizer o seguinte, olha, a quem muito é dado, muito será exigido, dependendo da tradução, muito será cobrado. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. A cobrança sobre uma jovem de 16 anos, e eu falo jovem, viu, gente? Não é criança, não. Tem gente falando, ela é só uma criança. 16 anos é criança? Não é criança. Maria, com 16 anos, já estava com o bebê Jesus no colo. Tá certo? A gente tem que responsabilizar mais as pessoas. Não é uma criança. A gente vive uma geração que está infantilizada, né? Tem gente que defende a ideia da adolescência e até 21 anos. Isso é o que o mundo a gente está vivendo hoje. Então é uma infantilização absoluta. Não, ela não é uma criança, ela é uma jovem. Ela já pode votar, tem muito país que ela já pode dirigir. Não é criança. Agora, o que precisa é de um discipulado, porque para ela vai ser muito cobrado pela importância do trabalho que ela tem feito. Então, claro que com a exponencialidade que ela está vivendo, ela vai ser assunto. Tá aqui no meu canal, tá em vários. Vai falar, mas o que nós vamos falar? Veja o que a Bíblia diz em Mateus 12, 25. Olha, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Eu não acho interessante a gente ficar se ofendendo online, se criticando online. É por isso que a igreja evangélica, muitas vezes, ela perde credibilidade, porque é um alfinetando o outro, é um batendo no outro. Precisamos fazer observações? Com certeza. Temos que jogar para debaixo do tapete problemas, pecados? Não, não é isso. Mas é saber tratar também com o divergente, com o diferente. Eu não vou ficar aqui sentando a bolacha numa jovem porque ela tem alguns vídeos que estão viralizando, que ela dá exemplo de iPhone, que ela fala de copo d'água. Pelo amor de Deus, eu tenho que ver que Deus está usando ela com intrepidez, com ousadia, com graça, e nós precisamos orar por ela para que ela desenvolva a sua jornada de forma correta, bem discipulada. Imagina você aí, eu não sei quantos anos você tem, eu tenho 36. Quando eu escuto críticas, eu oro a Deus, tô nem aí, né? Vamos embora e tal. Imagina uma pessoa de 16 anos. Ela pode sentir, ela pode querer desanimar. Já a pessoa ela desiste do ministério, que é tão poderoso e tão bonito porque estão sentando o sarrafo. Ainda mais para aquelas pessoas que defendem que mulher não pode pregar na igreja porque entendem que não é bíblico. Então a gente tem muita coisa acontecendo aí que se a gente não tiver um posicionamento equilibrado, a gente pode acabar enterrando um ministério muito precioso. Enquanto, ao mesmo tempo, pessoal, vocês viram o que a tal da MC Pipoca lá falou esses dias? Eu nem sabia que aquela mulher existia e fiquei tão triste em descobrir que existem funkeiras daquele jeito ali, porque graças a Deus eu não tô acompanhando mais nada, mas eu ouvi uma parada que eu não consigo desouvir, né? Não tem como voltar no tempo. Mas ela criticando os professores, o salário dos professores. Essa é a juventude que está influenciando a nossa moçada. É MC Pipoquinha, não é isso? Aí vem uma jovem pregadora com suas falhas, com suas limitações que eu tenho, que você tem também, e a gente vai ficar brigando. O que você prefere então aí? Que uma jovem como a Vitória ascenda, cresça e ganhe espaço na mídia, ou a MC Pipoquinha? Porque aí você vai escolher qual vai ser as influenciadoras dos seus filhos, dos seus jovens. É muito mais forte, muito mais bíblico a gente olhar com amor, com compaixão, chegar pro pastor dessa jovem e falar assim, discipula ela certinho, ensina ela melhor, dê aulas de homilética com intensidade, porque ela está sendo muito usada por Deus, ela precisa se capacitar ainda mais, ela precisa correr atrás. Uma jovem de 16 anos talvez não precisasse estudar tanto hermenêutica, exegese, homilética, não precisa
precisava. Mas ela, dado a importância do trabalho dela, ela precisa. Então, intensive isso. Muito mais correto do que ficar lá, ó, 5 razões para não ouvir a Vitória, 7 motivos para... Ah, meu irmão, fica... Isso aí é uma baita covardia. Porque qualquer pregador, fatalmente em algum momento da vida, pregou alguma coisa errada. Eu prego desde os 14 anos de idade. Tem mais de 22 anos que eu prego. Você acha que eu tô há 22 anos pregando puramente, perfeitamente, imaculadamente? Claro que não. Fatalmente eu já falei alguma asneira. Fatalmente todos nós já falamos. Não tem um pregador que você pense que nunca escorregou em alguma coisa. Não é ensinar a doutrina demoníaca, não tô falando disso. Mas errar, dar um exemplo infeliz, ou defender uma ideia que no decurso da sua jornada você falou assim, mudei de ideia. Eu antigamente defendia coisas que hoje eu não defendo mais. E paciência, a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo. Ninguém é obrigado a ouvi-la, assim como não é obrigado a ouvir nenhum pregador. Cada um tem a sua inspiração, tem a sua liderança, tem o seu estilo, tem a sua confissão de fé. Porque em algumas coisas varia. A gente não vai mudar a estrutura da nossa confissão de fé, que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus, que o arrebatamento da igreja vai acontecer, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que nós só temos acesso ao reino dos céus através da morte redentora de Jesus, Deus encarnado. Esse tipo de confissão de fé a gente não vai alterar. Agora, tem lugares que falam em línguas, tem lugares que não falam. Tem lugares que são pré-tribulacionistas, outros são meso ou mid-tribulacionistas, outros são pós-tribulacionistas. Você é milenista. Esse tipo de coisa, numa boa, não altera substancialmente a nossa confissão de fé. Então, muito cuidado para você não ficar julgando e acabar enterrando um ministério, matando um ministério, porque é o seguinte, o diabo tá aí, levantando podridões para a nossa juventude, para a nossa moçada aí, com influenciadores lixo, com músicos podres, com tudo que há de pior, a gente está conseguindo erguer na nossa cultura nacional. Então, se tem jovens se destacando, vamos lapidá-los, vamos cuidar deles, sabe? Críticas, natural, mas sem crucificá-los, porque aí já é covardia. Chegou até aqui, então é like. Quem chega até aqui, se assistiu até é like. Deixa o seu like aí, que nos ajuda demais. Compartilha esse vídeo com a galera que você tá vendo, que não tá sabendo se posicionar contra esse assunto, porque é um assunto importante. É legal a gente falar, não só sobre essa jovem, mas a respeito de jovens que vão sendo levantados por Deus no decorrer da história da igreja. É importante a gente ter um entendimento sobre isso, tá certo? E coloca aqui nos comentários o que você acha. Valeu? Eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir. Beijo no seu coração, forte abraço, tchau, tchau.